Prismas são poliedros com duas faces paralelas congruentes, que a gente vai chamar de bases, e paralelogramos como faces laterais. Então, vamos olhar para esse sólido. Isso aqui é um exemplo de prisma. O que a gente precisa conhecer de um prisma? Primeiro, a gente tem que saber que essas duas faces paralelas congruentes a gente vai chamar de bases. As arestas que estiverem nessas bases, a gente vai chamar de aresta da base. As faces têm forma de paralelogramo, que estão nas laterais do meu prisma, a gente vai chamar de faces laterais. As arestas que não estiverem na base do meu prisma, a gente vai chamar de arestas laterais. A distância entre o plano das duas bases é o que a gente vai chamar de altura do prisma. É a distância entre esses dois planos onde estão as bases do meu prisma. Isso é o que a gente vai chamar de altura. Aqui a gente tem alguns exemplos de prismas. Esse primeiro é um prisma cuja base é um hexágono. Então, eu posso dizer que esse é um prisma hexagonal. Além disso, eu posso notar que as suas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. Isso quer dizer que elas coincidem com a altura do prisma. Isso quer dizer que isso é um prisma hexagonal reto. Já esse prisma tem como base um pentágono. Então, eu vou chamar ele de prisma pentagonal. Sua aresta lateral também é perpendicular ao plano da base. Então, a gente fala que esse é um prisma pentagonal reto. Já esse prisma, ele foi representado com a base para frente, né? Então, a gente tem um prisma que é pentagonal, porque a base é um pentágono. Esse é um prisma que também é reto, porque a aresta lateral faz 90 graus com o plano da base. E, além disso, a base é um polígono regular. Isso aqui é um pentágono regular. Então, a gente chama esse prisma de prisma pentagonal regular. O que é um prisma regular? É um prisma que, ao mesmo tempo, tem a base como um polígono regular e é reto. Todo prisma que tiver como base um polígono regular e a aresta lateral fizer 90 graus com o plano da base, ou seja, for reto, a gente vai dizer que o prisma é regular. O cubo é outro exemplo de prisma regular, né? Porque a gente tem como base um quadrado e a altura faz 90 graus com o plano da base. Então, o cubo, eu posso dizer que é um prisma quadrangular regular. Esse prisma também é um prisma regular. Ele tem na base um polígono regular, que é um triângulo equilátero, e a aresta lateral coincide com a altura. Todas as arestas laterais fazem um ângulo de 90 graus com o plano da base. Então, esse é um prisma triangular regular. Já esse prisma, ele é quadrangular, porque a base é um quadrilátero, só que as arestas laterais fazem um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base. Isso quer dizer que esse é um prisma oblíquo. Quando que um prisma é oblíquo? Quando as suas arestas laterais fazem um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base. Paralelepípedo é todo prisma cuja base é um paralelogramo. Agora a gente chama de paralelepípedo retângulo todo prisma que a base é um retângulo e é reto, ou seja, as arestas laterais fazem um ângulo de 90 graus com o plano da base. Isso quer dizer que o paralelepípedo é dito retângulo quando todas as suas faces são retangulares. Eu vou chamar as dimensões do meu paralelepípedo de A, B e C. Agora, imagina que eu use como unidade de medida de volume o volume de um cubinho de aresta 1. Qual seria o volume do meu paralelepípedo retângulo todo?
Bem, a ideia de volume, se eu tomar como unidade de medida o volume de um cubinho desse de aresta 1, é a gente pensar quantos cubinhos desse cabem aqui dentro. E para isso, a ideia é bem simples. Se eu pensar que a minha dimensão, meu comprimento aqui é A, cabem A cubinhos nesse sentido. Se eu disser que a minha dimensão de profundidade é B, é porque cabem B cubinhos nesse sentido. Então, A vezes B é o total de cubos que cabem na base. E se eu chamar de C a minha altura, C é a quantidade de cubinhos que eu vou ter na altura. Então, eu teria que multiplicar a quantidade de cubos que eu tenho na base por C, que é a quantidade de camadas dessa que eu vou ter. Então, o volume de qualquer paralelepípedo retângulo pode ser calculado multiplicando as 3 dimensões. E como é que eu poderia fazer para calcular a área total de um paralelepípedo? Bem, a área total de qualquer poliedro é a soma das áreas de todas as suas faces. Então, a ideia é a gente somar a área de todas as faces do meu paralelepípedo retângulo, que são retangulares. Então, eu vou somar a área de vários retângulos. No caso do meu paralelepípedo retângulo, a base, que é esse retângulo de dimensões A e B, vai ter um outro retângulo igualzinho a esse aqui em cima. Então, eu vou ter 2 retângulos de área AB. Então, eu vou ter 2 vezes AB. Além disso, eu vou ter 2 retângulos com dimensões B e C. Ou seja, eu vou ter 2 retângulos cuja área vai ser B vezes C. Então, eu tenho que somar com 2 vezes BC. Agora, se eu olhar para esse retângulo da frente, a base dele é A e a altura dele é C. Então, a área dele é AC. E eu tenho um outro retângulo aqui atrás exatamente com a mesma área, que é AC. Então, eu tenho que fazer 2 vezes AB, porque eu tenho 2 retângulos de base A e altura B, mais 2 vezes BC, porque eu tenho 2 retângulos com dimensões B e C, mais 2 vezes AC, porque eu tenho 2 retângulos de dimensões A e C. Quanto mede a diagonal? Eu vou chegar agora numa fórmula, mas você pode sempre, em vez de usar essa fórmula, usar esse mesmo método para o cálculo da diagonal. A ideia é a seguinte: eu vou desenhar uma das diagonais, a que eu achar que fica de melhor visualização do meu paralelepípedo. Vou chamá-la de D. E aí, eu vou tentar criar algum triângulo retângulo que tenha D como um dos seus lados. Nota que aqui eu já tenho esse segmento que mede D. Aqui eu tenho um outro segmento que tem um vértice em comum com ele, que eu sei que mede C. E eu posso fechar um triângulo ligando esses 2 vértices daqui. Vou chamar a medida dele de X. O que eu tenho de interessante nesse triângulo? É que ele não é um triângulo qualquer da vida. Como é um paralelepípedo retângulo, todas as arestas laterais fazem um ângulo de 90 graus com o plano da base. Então, se eu pegar qualquer segmento na base que saia desse vértice, vai fazer 90 graus com esse segmento. Por exemplo, se eu pego aqui um paralelepípedo retângulo e traço a diagonal da base, que é esse segmento de medida X, ele vai fazer 90 graus com essa aresta lateral. Por isso, a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, que eu vou pintar de rosinha. Nota que se eu souber o valor de X, eu vou conseguir calcular o valor de D. Agora, eu vou tentar descobrir o valor do X. Como? Eu vou olhar para o triângulo da base, que tem X como um dos seus segmentos. Esse daqui. Nota que ele tem X como um dos segmentos, A é o outro, B é o outro. Só que esse triângulo também não é um triângulo qualquer da vida. Esse triângulo também é retângulo. E como eu sei disso? Ué, porque se esse é um paralelepípedo retângulo, a base é um retângulo. Então, o ângulo interno da base também é 90 graus. Com isso, eu posso descobrir o valor de X aplicando o teorema de Pitágoras. Eu posso fazer Pitágoras no meu triângulo verde. Aqui eu tenho a minha hipotenusa valendo x, x ao quadrado, é igual, os meus catetos são A e B, A ao quadrado mais B ao quadrado.
quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, teorema de Pitágoras. E aí, usando isso, eu posso agora olhar para o outro triângulo, o que está marcado em rosa, e fazer pitch nele também. Ou seja, D é minha hipotenusa, D ao quadrado, é igual a C ao quadrado mais X ao quadrado. Ou X ao quadrado mais C ao quadrado, usa a ordem que você quiser. Eu estou aplicando Pitágoras, eu sei que C e X são os meus catetos e que Dzão é minha hipotenusa. Agora, eu posso substituir o valor de x ao quadrado por a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí eu vou ter d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, quanto que vale a diagonal de um paralelepípedo retângulo? Se d ao quadrado é igual a isso, é porque d é mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Como d é o valor da diagonal, eu sei que é positivo, então eu nem preciso colocar aqui mais ou menos. Eu sei que é a resposta positiva dessa raiz. Agora, o que é um cubo? O cubo é um paralelepípedo retângulo que, em vez de ter dimensões A, B e C, as três dimensões são iguaizinhas, A e A. Eu vou ter quadrados em todas as suas faces, quadrados de lado A. Nota que todo cubo é um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são todas iguais a A. Então, se eu quiser falar sobre o volume de um cubo, eu posso usar a fórmula do volume do paralelepípedo, trocando todas as dimensões A, B e C por A. Então, quem seria o volume de um cubo? A vezes A vezes A. Ou seja, o volume do cubo é A ao cubo. E o que seria a área total de um cubo? Um cubo tem 6 faces quadradas. A área de um quadrado é A ao quadrado. Então, para fazer a área total, é só fazer 6 vezes A ao quadrado. Nota que isso daqui você não precisa decorar. Você pode chegar a essa conclusão olhando para um cubo. E como que eu poderia calcular a diagonal de um cubo? Bem, eu posso pegar a fórmula da diagonal do paralelepípedo, trocar A, B e C por A. Essa é uma possibilidade. Mas vamos supor que eu não lembrasse dessa fórmula. Vamos pensar em outro jeito para chegar na diagonal do cubo. Como? Usando o mesmo processo que eu utilizei para chegar na diagonal do paralelepípedo. Eu vou traçar a diagonal do meu cubo, Dzão. Eu sei que se isso é um cubo, essa aresta aqui também mede A. E aí eu vou tentar formar algum triângulo que tenha D como um dos seus lados. Eu aqui já tenho um vértice, que eu já tenho um segmento marcado. No outro vértice do segmento, eu ainda não tenho um segmento que ligue, né, esses dois. Então, eu vou ligar aqui, formando um triângulo. E esse triângulo não vai ser qualquer triângulo da vida, porque esse triângulo, ele vai estar ligando um segmento que está na base, no plano da base do meu cubo, com a altura do meu cubo. Então, esse ângulo daqui é 90 graus, com certeza. Esse é um triângulo retângulo. Isso me permite aplicar o teorema de Pitágoras. Agora, se eu olhar para a base, esse segmento que está marcado em verde aqui, é a diagonal da minha base, ou seja, é a diagonal de um quadrado. Eu posso lembrar a fórmula para a diagonal do quadrado e fazer um Pitágoras aqui direto, que eu vou chegar na diagonal do cubo. Caso eu não lembre a fórmula da diagonal do quadrado, eu posso fazê-la também, da seguinte maneira. Se na base eu tenho um quadrado, esse ângulo aqui é reto. Então, primeiro eu vou calcular a diagonal do quadrado. Eu sei que D é a minha hipotenusa. Então, Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, que são os meus dois catetos. Ou seja, Dzinho ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado.
A diagonal seria mais ou menos a raiz disso aqui. Como se trata de um segmento, eu sei que é positivo. Então, é a raiz de 2a ao quadrado. Ou seja, quem é que é a diagonal do quadrado? Raiz quadrada de a ao quadrado. Como eu sei que a é um número positivo, vai dar a. Raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Essa fórmula aqui, você já deveria ter decorado na vida, que é a fórmula de que a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Aqui, como eu estou chamando o lado de a, ficou a raiz de 2. Em geral, você chamava o lado do quadrado de L, então você decorou L raiz de 2, tá? Mas se você não decorou, não tem problema. É só você fazer esse processo quando aparecer a diagonal do quadrado. Agora, como é que eu posso achar a diagonal do cubo? Eu vou olhar para esse triângulo retângulo daqui, que tem como hipotenusa a diagonal do cubo, ou seja, Dzão, e tem como catetos Dzinho e Azinho. Aqui eu posso substituir o D por A raiz de 2, ou como que eu quero D ao quadrado, eu posso substituir direto por 2A ao quadrado, que é o que eu vou fazer, vai ficar bem mais simples. Eu quero Dzinho ao quadrado, e eu sei que Dzinho ao quadrado é 2A ao quadrado. Então, eu vou ter D ao quadrado igual a ao quadrado mais 2A ao quadrado. A ao quadrado com mais 2A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, D vai ser mais ou menos a raiz, como eu sei que é positivo, eu sei que é mais a raiz, de 3A ao quadrado. E aí, a raiz quadrada de A ao quadrado, como eu sei que A é a aresta do meu cubo, então o número positivo vai ser o próprio A. E a raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. Então, a diagonal do cubo é a raiz de 3. Agora vamos falar sobre o volume de um prisma qualquer. A fórmula para calcular o volume de qualquer prisma, inclusive dos paralelepípedos, inclusive dos cubos, é fazer sempre a área da base vezes a altura. Por que isso funciona? A gente tem que pensar lá no princípio de Cavalieri. Que princípio é esse? A ideia é a seguinte: se eu tiver sólidos com a mesma altura e eu fizer qualquer corte paralelo aos planos das suas bases e eu tiver figuras com exatamente a mesma área, eles vão ter o mesmo volume. Por exemplo, eu peguei aqui um baralho. Ignora o fato de ter as bordinhas das cartas arredondadas, tá? Imagina que isso aqui é a representação de um paralelepípedo reto retângulo. Eu sei que o seu volume seria A vezes B vezes C. O que acontece se eu der uma inclinada nessas cartas? Eu vou continuar com a mesma altura, não vou? Eu vou ter agora um prisma que é oblíquo, mas ele vai ter a mesma altura. E qualquer corte paralelo à base vai continuar tendo a mesma área. Ele mudou de volume? Não, porque é o mesmo baralho, eu só entortei ele. Então, a ideia é que se eu não mudei as áreas das seções paralelas às bases, ou seja, as áreas dos cortes paralelos à base, nem a altura, eu não vou ter mudado o volume do sólido. Nesse caso, a área da base pode ser calculada por A vezes B, porque isso aqui é um retângulo. Mas se fosse um pentágono, se fosse um hexágono, se fosse um triângulo, não importa. Para eu calcular o volume de qualquer prisma, basta que eu calcule a área da sua base e multiplique pela altura, sendo ele reto ou sendo ele oblíquo. Então, vamos a um exemplo. Determine o volume do prisma triangular regular, cuja aresta da base é de 2 centímetros e as arestas laterais medem 5 centímetros. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o que o fato do prisma ser regular traz de informação para mim. Primeira informação: o triângulo da base não é um triângulo qualquer da vida, ele é um triângulo equilátero. E além disso, as arestas laterais fazem um ângulo de 90 graus com o plano da base, ou seja, a aresta lateral coincide com a altura. Pensando nisso, a gente já pode tranquilamente calcular o volume desse prisma. Por quê? A área da base fica muito simples de ser calculada, porque vai ser a área de um triângulo equilátero.
E qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? A gente já revisou isso. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu sei o lado do triângulo equilátero, que é 2, porque vai ser a aresta da base. Então, eu já sei todas as informações necessárias para calcular a área do triângulo equilátero. E a altura, eu também já sei quanto é, porque como esse prisma é reto, coincide com a aresta lateral. Então, a gente já tem tudo o que precisa para aplicar a fórmula do volume, que é área da base vezes altura. Vai ficar assim, área da base, que é L, no caso, é minha aresta da base 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a minha altura, que é 5. Nesse caso, vai ficar bem simples, porque 2 ao quadrado dá exatamente 4. Então, a gente está multiplicando por 4, depois dividindo por 4. A gente pode cancelar, que é a mesma coisa que divide por 4 em cima e embaixo. E aí, a gente sabe que o volume vai ser 5 raiz de 3. Qual era a unidade? Bem, se a base foi dada um segmento em centímetros e a minha altura também está em centímetros, o volume encontrado está em centímetros cúbicos. Caso você não se recorde da área do triângulo equilátero, você pode também chegar nela da seguinte maneira. Eu posso desenhar um triângulo equilátero, eu vou traçar a sua altura e vou tentar usar aquela fórmula, né? Base vezes altura sobre 2. E como eu posso chegar nessa altura? Simples. Esse ângulo aqui é o ângulo interno do triângulo equilátero. Se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, esse ângulo é 60 graus. E eu sei que o lado do triângulo é 2, porque é a aresta da base. Então, eu posso chegar na altura como? Eu posso olhar só para esse triângulo retângulo daqui e pensar que H é o meu cateto oposto a 60 graus e 2 é a hipotenusa do meu triângulo. Então, eu posso usar seno de 60 para calcular o valor do H. Eu sei que seno de 60, lá pela tabela, é raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 aqui seria cateto oposto H dividido por hipotenusa 2, tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que H é igual a raiz de 3. Então, eu encontrei a altura do meu triângulo. Como é que eu posso encontrar a área de qualquer triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Essa fórmula é clássica, essa você tem que ter decorado na vida. E aí, eu posso achar que a área do meu triângulo é a base. Quanto que é a base do triângulo? Como ele é equilátero, todos os lados dele medem 2. Então, 2 vezes a altura, que eu já calculei, raiz de 3, sobre 2. E aí, eu vou poder simplificar o 2 com 2. E eu vou achar que a área do meu triângulo é raiz de 3. E aí, depois, eu posso substituir na fórmula do volume. Nota que a área aqui, olha, deu raiz de 3 de fato, tá? Então, isso daqui é uma outra maneira de você calcular a área do triângulo, caso você não recorde da fórmula da área do triângulo equilátero. Área total da superfície de um prisma. A área total da superfície de qualquer poliedro é a soma das áreas de todas as suas faces. Mas o que o prisma tem em particular? O prisma tem em particular que ele tem duas bases paralelas congruentes. Então, se eu calcular a área de uma das suas bases, eu vou ter que multiplicar por 2. E o restante seria sua área lateral, que é a área de todos os paralelogramos que estão em volta do nosso prisma, que a gente vai chamar de área lateral. Então, em geral, para calcular a área da superfície de um prisma, eu tenho que fazer a área da base vezes 2 e somar com a área da sua lateral. Exemplo. Na figura está representada a planificação de um prisma hexagonal regular de altura igual à aresta da base. Se a altura do prisma é 2, determine sua área total. Bem, se a altura do prisma é 2 e ele disse que é igual à aresta da base, eu já sei que a aresta da base é 2 também. Esse é um prisma hexagonal regular, ou seja, a sua altura é exatamente a sua aresta lateral. Além disso, o seu polígono da base é um polígono regular.
Nesse caso, é um hexágono, então a gente sabe que é um hexágono regular. Agora, o que ser um hexágono regular traz de informação interessante para mim? Bem, eu sei que eu posso dividir qualquer hexágono regular em 6 triângulos. A volta completa tem 360 graus. Se eu dividir em 6 triângulos iguaizinhos, cada um desses ângulos vai ser 60 graus. Como eu sei que esses dois segmentos são iguaizinhos, esses dois ângulos da base também vão ser congruentes. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, se aqui tem 60, a soma desses dois tem que dar 120. Como eles são iguais, os dois ângulos vão ser de 60 graus também. Isso quer dizer que esses 6 triângulos em que eu divido um hexágono regular são todos equiláteros. Se eu já sei a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, para calcular a área do hexágono regular, basta multiplicar a área do triângulo equilátero por 6. Ou seja, para achar a área do hexágono regular, que eu vou chamar de A6, porque o hexágono regular tem 6 lados, é só fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero. E aí eu preciso lembrar da fórmula da área do triângulo equilátero, que a gente já relembrou, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, para achar a fórmula da área do hexágono regular, eu vou fazer 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nesse caso, para achar a área de cada um desses hexágonos, basta que eu faça 6 vezes o lado que ele me deu, que é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como 2 ao quadrado dá 4, a gente vai poder simplificar e a gente vai achar que a área de cada hexágono regular é 6 raiz de 3. Aqui ele não me deu unidade nenhuma, então vou escrever aqui o A, unidades de área. E o que seria? Ó, isso aqui é minha área da base. E o que seria minha área lateral? Nesse caso, ele disse que a altura é igualzinha à aresta da base. Então, preste atenção, se aqui é a aresta da base, 2, e aqui é a altura, 2, e isso aqui é um ângulo reto, porque eu sei que esse é um prisma regular, então ele é reto. Na verdade, na minha face lateral, nas minhas faces laterais, eu vou ter 6 quadrados de lado 2. Então, para achar a área lateral, vai ser só fazer 6 vezes a área do quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. 6 vezes 2 ao quadrado vai ser 6 vezes 4, 24 unidades de área. E aí, para achar a área total, basta que eu use a fórmula, né? Eu vou fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Essa não é uma fórmula que você tem que decorar, isso você tem que entender, que todo prisma vai ter 2 bases mais a sua área lateral. Então, a gente vai ter para a área total 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 6 raiz de 3, mais a área lateral, que é 24. Ou seja, 12 raiz de 3 mais 24. Em geral, quando possível, a gente coloca em evidência essa ideia, tá? Nesse caso, aqui eu tenho 12 vezes raiz de 3 e aqui eu tenho 24, que é 12 vezes 2. Então, dá para eu colocar 12 em evidência. Aqui eu tenho 12 vezes o raiz de 3. Aqui eu tenho 12 vezes 2. Unidades de área.